Nossa história começa com o protagonista fazendo compras no supermercado, enquanto o noticiário informa a todos que recentemente houve muitos casos de ferimentos em animais na cidade e os cidadãos são orientados a evitar sair à noite, mas as autoridades competentes estão investigando. Portanto, eles não devem entrar em pânico. Dezenas de pessoas foram infectadas com gripe por um vírus desconhecido na cidade X. A X-Mídia continuará acompanhando e relatando a situação, mas nosso protagonista estava ocupado olhando para o atum, pensando que não há mal algum em estocar alimentos enlatados enquanto ouve seus fones de ouvido. Uma das mulheres da loja disse à amiga que o velho da família Lai, que normalmente tem boa saúde, teve uma emergência há alguns dias e morreu instantaneamente. A amiga da mulher perguntou se poderia ser por causa da gripe também, e a mulher respondeu que sim, e que o idoso não aguentaria nem 2 dias. A mulher também disse à amiga que o mundo realmente não era pacífico naqueles dias. Um momento depois, ele colocou os mantimentos na caminhonete e verificou cuidadosamente se havia trazido sementes, refeições instantâneas, alimentos congelados, carne, itens de necessidade diária, lanches, alimentos enlatados e outras coisas. Ele achava que só precisava adicionar mais diesel e pronto. Ele também sabia que precisava voltar para casa rapidamente para cozinhar para Anon, pois ainda tinha que lidar com o servo que havia caçado pela manhã. Enquanto dirigia para casa, sua namorada o chamou e ele atendeu. Ela o chamou de tia e perguntou se ele havia considerado sua proposta anterior. Ele respondeu que poderia encontrar um emprego que lhe permitisse manter a cabeça erguida, ao que ela respondeu: ok, mas ele disse à namorada que não mandaria Liam para um orfanato. Liam disse-lhe com raiva que ela não era parente de sangue dele e que ele não deveria falar com ela sobre casamento se fosse levar uma criança com ele. Ele ainda lhe disse que Liam é sua irmã e um membro importante da família, o que deixou sua namorada chateada, e ela lhe perguntou por que ela deveria criar uma criança como sua filha para nada. Ela também lhe disse que já havia sofrido muito com ele e que, se ele não a levasse a sério, eles não deveriam se casar e deveriam se separar. Ele respondeu que sim e estava prestes a dizer alguma coisa, mas algo apareceu na sua frente e ele bateu com a caminhonete, o que o deixou chocado. Ele foi empurrado com força para frente e sabia que a coisa estava realmente correndo para a frente de seu carro, o que o fez pensar se era um cachorro, mas ele percebeu que parecia uma ovelha. A ovelha se levantou, embora estivesse gravemente ferida, mas seus olhos estavam vermelhos, o que o deixou chocado, pois sabia que ela havia sido atingida na cabeça, mas ainda estava viva. A ovelha se afastou da estrada e entrou no mato. Ele apenas a observou em silêncio e voltou seu olhar para a estrada, pensando que deveria esquecê-la, pois era melhor deixá-la ali e não denunciá-la à polícia de trânsito. Um momento depois, ele chegou à casa deles e começou a tirar as compras da caminhonete. Então, alguém o chamou de irmão, fazendo-o olhar para trás e ver uma garotinha com 2 cachorros correndo em sua direção. A menina ficou espantada com o fato de ele ter comprado muitas coisas e disse que também tinha vindo para ajudar na mudança. Ele lhe deu uma pequena sacola plástica com alimentos e eles começaram a caminhar em direção à sua casa. Ela lhe disse que havia cumprido todas as tarefas que ele havia lhe dado, inclusive colocar forragem no galpão das vacas, trocar a água e regar as plantações. Ela também mencionou que estava muito cansada e que precisava comer um ensopado feito pelo irmão mais velho para se sentir melhor. Ele concordou e sugeriu que ela preparasse um ensopado de cenoura e carne de veado para seu estômago faminto, ao que ela concordou. Eles continuaram conversando, fazendo-o sorrir. No entanto, um dos cães começou a comer grama ao lado, e ela bateu gentilmente em sua cabeça enquanto chamava seu cão para que ele soubesse que não podia comer as plantações. Depois, eles continuaram a caminhar alegremente. Ao lado, havia pegadas de ovelhas, e a vaca, ocupada comendo grama em seu cercado, olhava para elas com olhos vermelhos. Mais tarde, ela lhe disse que nunca tinha visto um eclipse solar antes e perguntou se era verdade que o céu ficaria completamente escuro como a noite. Enquanto isso, o rádio os informava que o eclipse solar total mais espetacular do século estava chegando, conforme prometido. Ela exclamou alegremente que o ensopado estava delicioso enquanto comia e mencionou que não apenas as habilidades de caça de seu irmão mais velho haviam melhorado, mas também suas habilidades culinárias. Ele lhe disse que não escureceria completamente, apenas que o sol ficaria mais escuro, então ela precisaria usar os óculos que ele lhe deu para enxergar. O rádio anunciou que a contagem regressiva começaria. Quando o rádio começou a contagem regressiva, ela apontou para fora e perguntou a ele o que estava acontecendo. Ele se levantou em estado de choque,
olhando para a lua azul escura lá fora. E quando a contagem regressiva chegou a 0, a eletricidade desapareceu. Ela perguntou a ele, com medo, o que havia de errado com a falta de energia e disse que estava muito frio. De repente, o cachorro começou a latir continuamente e o rádio emitiu um ruído alto desconhecido. Então, com medo, ela apontou para algum lugar e disse ao irmão mais velho para dar uma olhada, o que ele fez, e saiu rapidamente da casa, surpreso ao ver que estava nevando. Ela perguntou a ele o que estava acontecendo com a nevasca no meio do verão, mas ele apenas disse a ela que voltasse para casa rapidamente porque ele prenderia o gado e as ovelhas. Ele garantiu a ela que voltaria logo e disse a Shelby para ficar atrás e cuidar bem de Lion, ao que ele latiu em concordância. Lion disse a ele para se apressar, pois estava frio lá fora, e ele garantiu que ela não se preocupasse. Ele então chamou o outro cão, Zilhai, para ir com ele. Ele começou a caminhar na tempestade de neve com Zilhai e perguntou se estava tudo bem. De repente, a lua escura brilhou intensamente, cegando-o momentaneamente, e depois se iluminou como um sol em meio a uma nevasca tempestuosa. Ele olhou para a lua escura e brilhante no céu, perguntando-se como isso era possível. De repente, Zilhai percebeu algo enquanto estava perdido e pensou sobre as plantas estranhas, a nevasca e o sol. Zilhai latiu com raiva para alguma coisa e pulou atrás dele. Ele se esquivou de um touro atrás dele em choque. Zilhai atacou o touro atrás dele, fazendo com que ele se virasse e visse Zilhai atacando. Ele fugiu imediatamente, sabendo que seu arco composto deveria estar por perto e, felizmente, ele o avistou imediatamente. O touro jogou Zilhai para longe e ele apontou para ele com frustração. No entanto, ele notou uma luz azul na sua frente, o que o deixou confuso e se perguntando sobre sua origem. Ele soltou a flecha, que voou em direção ao touro e o atingiu no rosto, fazendo-o gritar de dor. Ele se sentiu animado por ter acertado o touro e pensou que ele já deveria estar morto, mas o touro não caiu. Em vez disso, ela avançou furiosamente em sua direção, fazendo com que ele entrasse em pânico e gritasse que ainda não estava morta. Quando ele pegou mais flechas, percebeu que estava sem munição. O sistema exibiu a mensagem de que o número de munição era 0 e o número de corpos vivos dentro do alcance era 3, o que o deixou momentaneamente confuso. No entanto, ele entendeu que precisava agir rapidamente. Quando ele tentou pegar uma flecha, não podia acreditar que estava realmente fora. De repente, o touro apareceu na frente dele e o golpeou, jogando-o para longe. Ele tossiu de dor enquanto Zilhai tentava puxá-lo para longe. Ele olhou para Zilhai, que estava latindo e apontando para a casa deles, o que o fez perceber que Zilhai estava sinalizando que o perigo estava vindo da casa deles. Como o touro havia sofrido uma mutação, Lion não estava mais segura. Por outro lado, Shelby estava rosnando para Lion com raiva, fazendo com que Lion perguntasse o que havia de errado com ele. Shelby continuou a rosnar e se lançou contra ela. Felizmente, Lion chegou a tempo e chutou Shelby para longe dela. Ele estava frustrado porque até Shelby havia mudado. Ele disse a Lion que a levaria para casa segura, onde ela deveria se esconder e não sair, pois ainda era perigoso lá fora. Lion expressou preocupação com Shelby, mas ele explicou que Shelby era perigoso agora. Ela deveria ouvir seu irmão mais velho e nunca sair. Ele correu para fora, segurando Lion em seus braços, e se dirigiu à casa da fazenda. Ele fez o possível para chegar à casa da fazenda, mas então o sistema apareceu na frente dele, confirmando que não era uma ilusão. Ele viu que o número de corpos vivos dentro do alcance era 4. Ele colocou Lion dentro da casa da fazenda e pediu que ela entrasse rapidamente, enfatizando que, independentemente do que acontecesse, ela não deveria sair e deveria confiar em seu irmão. O sistema lhe mostrou que o número de corpos vivos dentro do alcance era 5. Quando ele fechou a porta, Zilhai o atacou por trás, fazendo-o rosnar e se ajoelhar de dor. Lion, preocupada, chamou seu irmão para dentro, e Zilhai atacou Zilhai, fazendo-o elogiar Zilhai. Ele fugiu enquanto instruía Zilhai, que estava se defendendo de Shelby, para se segurar porque ele viria em seu auxílio depois de lidar com o touro que o perseguia. Ele pegou o machado que estava por perto, virou-se e enfrentou o touro. O touro atacou, mas ele pulou para o lado, fazendo com que o touro batesse na árvore atrás dele. O chifre do touro ficou preso na árvore e ele levantou o machado para atacá-lo, dizendo-lhe para ir para o inferno. No entanto, Zilhai o mordeu no pescoço. Ele estava preocupado com o fato de Zilhai ter sido morto, mas sabia que ainda não podia morrer. Então o touro se soltou e perfurou seu chifre em seu lado, fazendo tossir sangue. De repente, ele ouviu algo continuamente, o que o incomodou,
e ele se perguntou por que era tão barulhento. O sistema mostrou a ele que o jogo de sobrevivência do apocalipse estava sendo jogado, mas ele não conseguia vê-lo claramente e lembrou a si mesmo para não cair no sono. Muitos pop-ups do sistema apareceram na frente dele, fazendo-o pensar sobre a porta giratória, e ele ficou irritado com o barulho. Ele disse ao sistema para deixá-lo lidar com as duas feras à sua frente primeiro e se calar. O sistema revelou que ele era um jogador chamado Lai Tianren, mas ele estava preocupado em dizer aos animais ao seu redor para fugirem. Ele soltou lentamente o machado, desejando que pelo menos Lion sobrevivesse. Então o sistema sinalizou uma partida bem-sucedida no jogo de sobrevivência apocalipse. De repente, ele se viu submerso debaixo d'água enquanto ouvia o sistema anunciar que o jogo apocalíptico havia sido carregado com sucesso. Ele foi identificado como o jogador Lai Tianren, e o abrigo era uma mansão de nível 1 mal administrada. A recompensa da habilidade de nível 1 do abrigo era o Olho da Verdade, sua classe era B, e os pontos necessários para atualizar para o nível Fortaleza eram 8 milhões. Então, ele viu uma luz brilhante, que o fez acordar e voltar à realidade, deixando-o surpreso por ainda estar vivo. Ele se sentou imediatamente, totalmente ciente de que havia sido perfurado pelo chifre do touro. Ele notou que as roupas rasgadas e as manchas de sangue ainda estavam lá, mas todos os ferimentos haviam desaparecido, deixando-o pensando sobre as circunstâncias misteriosas e o paradeiro do touro e de Xiaobai. Ao se lembrar de ter sido perfurado pelo chifre do touro e da dor que sentiu, ele massageou a cabeça. Olhando para o lado, ele ficou chocado ao ver a tigela cortada ao meio e, do outro lado, Xiaobai estava imóvel. Ele se perguntou o que teria acontecido depois que perdeu a consciência, pois os ferimentos infligidos aos animais estavam além da capacidade humana. De repente, ele se lembrou da sensação de ter sido possuído pelo sistema e sentiu uma onda elétrica atravessar seu corpo. O sistema indicou que seu status havia sido ativado e ele deu um soco em Xiaobai, que estava mordendo seu pescoço, fazendo-o voar em direção à parede. Em seguida, ele pegou o machado no chão e atacou o touro com ele. O touro gritava de dor, mas ele olhava para ele inconscientemente enquanto seus próprios ferimentos se curavam lentamente. Ele saltou em direção ao touro e golpeou o machado mais uma vez. Uma luz ofuscante atingiu seus olhos, trazendo de volta à realidade, mas ele foi dominado por uma dor intensa em todo o corpo, fazendo-o gritar e recuperar o fôlego para se acalmar. Ele percebeu que havia morrido uma vez, mas foi trazido de volta à vida, e que a capacidade de se curar e criar explosões não era sua. Provavelmente era o resultado do chamado sistema, o que era difícil para ele aceitar como realidade. O sistema mostrou que o abrigo havia sido vinculado com sucesso e que os pontos do shopping haviam sido ativados. As recompensas para iniciantes foram distribuídas, e os jogadores foram solicitados a verificá-las. Ele estava confuso, olhando as mensagens, mas então sentiu outro choque elétrico e o sistema revelou que a primeira rodada da temporada de destruição havia chegado. Ainda faltavam 30 dias para a próxima rodada da temporada de destruição, durante a qual ocorreriam desastres naturais, e o abrigo era o único refúgio em que ele podia confiar. Sua missão era sobreviver ao jogo e tornar seu abrigo o castelo mais forte possível, fazendo pensar se as informações do sistema estavam diretamente implantadas em seu cérebro. Percebendo que era a primeira rodada da temporada de destruição, ele entendeu que isso era apenas o começo, e a primeira rodada havia envenenado a terra da qual os humanos dependiam para sobreviver. Isso fez pensar em como seria a segunda rodada. Ele se aproximou de Zil Hai e notou que ele havia desmaiado. Lembrando-se do que o sistema havia mencionado, ele sabia que tanto Zil Hai quanto o touro deveriam ter sofrido mutação após consumirem acidentalmente plantas envenenadas por radiação. Ele decidiu colocar Zil Hai em suas costas, sabendo que, após a mutação, seus corpos haviam sido fortalecidos, tornando-os extremamente ferozes. Sua primeira prioridade era amarrar Zil Hai e colocá-lo em uma gaiola para evitar que ele causasse danos. Ele voltou para a casa da fazenda, pensando que deveria checar Lion primeiro. Descendo as escadas, ele tentou acender a luz, mas percebeu que o sistema de energia ainda não havia sido restaurado e não havia sinal. O sistema de comunicação também parecia estar inoperante, mas ele sabia que poderia lidar com isso com um gerador a diesel. Ele olhou ao redor, perguntando-se onde Lion estava e por que não havia movimento. Então, ele viu os pezinhos de Lion atrás de uma caixa, imóvel, o que o fez entrar em pânico e chamar o nome dela. Apressadamente, ele a pegou e perguntou o que havia de errado. Felizmente, o sistema mostrou que ela estava apenas dormindo, o que o deixou aliviado. Quando Lion acordou,
ela sentiu algo segurando-a e viu que era seu irmão mais velho. Ele lhe perguntou por que ela não havia estendido o colchão e, em vez disso, dormiu diretamente no chão. Ela respondeu que era obediente e que estava esperando por ele no andar de baixo. Mas então houve uma grande luz branca, e ela não conseguia se lembrar de nada. Ela perguntou se ele estava bem, e ele garantiu que não se preocupasse, pois tudo havia sido resolvido. Ela perguntou sobre o paradeiro de Shelby, e ele explicou que Shelby estava machucado, então eles não poderiam se encontrar por enquanto. Ele sugeriu que ela ficasse lá e dormisse porque ele tinha alguns assuntos para resolver, ao que ela concordou. Depois de colocar Ann para dormir, ele se levantou e foi embora. Momentos depois, ele percebeu que não havia mais animais domésticos mutantes por perto, o que o levou a se perguntar sobre as diferenças entre o sistema e os jogos online. Ele examinou o bônus de iniciante no sistema, pensando que poderia incluir armas ou habilidades especiais, mas parecia ser insuficiente, e ele não poderia iniciar o jogo até acumular mais pontos. Ele notou um ponto de interrogação no sistema e clicou nele, descobrindo que a moeda comum nesse sistema era pontos. Ele também descobriu que o item de semente poderia ser plantado em terra envenenada, indicando que era caro, o que o desapontou, pois ele se considerava pobre. Ele entendeu que só poderia verificar o estoque de suprimentos em casa, pois os que estavam em contato direto com o solo provavelmente haviam sido contaminados de várias maneiras. Com a rede desconectada, ele acreditava que levaria algum tempo para se recuperar e não tinha uma visão otimista da situação externa. Depois de pensar um pouco, ele se lembrou do touro e de Sayobai, o que o levou a concluir que todas as fontes de poluição precisavam ser combatidas. Ele começou a incendiar a casa do animal e a viu queimar até o chão. Ele voltou à casa da fazenda, abriu uma das portas, acendeu as luzes e encontrou uma prateleira cheia de várias armas. Ele escolheu uma arma e a escondeu em sua jaqueta. Deixou o rádio de comunicação perto de Lion, que estava dormindo, e saiu da casa da fazenda. Enquanto dirigia a caminhonete, percebeu que estava sendo perseguido por animais mutantes tanto no ar quanto na terra. Ele ficou frustrado com o fato de todas essas criaturas serem atraídas por ele. Ele pegou sua arma, planejando eliminá-las rapidamente. Mas então um caminhão do exército apareceu atrás dele e abriu fogo, deixando-o surpreso. O caminhão do exército manobrou para bloquear seu caminho, forçando-o a entrar em pânico e parar o caminhão para evitar uma colisão. A torre do caminhão do exército se virou para apontar uma metralhadora para ele, intensificando a tensão. O soldado apontou a metralhadora para ele, que levantou as mãos para o alto. Em seguida, o soldado informou pelo rádio que o alarme da superfície da estrada havia sido retirado. Ele percebeu que havia forças militares estacionadas perto da base, sugerindo que poderia haver um tumulto na cidade. Ele se perguntou sobre a situação de Zanlin. O soldado o avisou que era perigoso lá fora e que ele deveria evitar andar por aí. Ele explicou que havia saído de casa porque não havia suprimentos e pediu ao soldado que o informasse sobre a situação atual da cidade. O soldado informou pelo rádio que a área B estava sendo atacada por gatos mutantes e precisava urgentemente de reforços. Ele foi instruído a ir até o ponto de abastecimento do governo designado para obter as provisões necessárias, pois a cidade não era mais segura. Ele aceitou as instruções e seguiu o caminhão do exército. Enquanto dirigia, notou um helicóptero voando acima deles. Ele percebeu que até mesmo aviões militares estavam sendo mobilizados, indicando a gravidade da situação das criaturas mutantes. Apesar de seu rompimento com Zanlin, ele não podia simplesmente ficar parado nesse mundo pós-apocalíptico. Ele decidiu verificar a situação dela no caminho porque eles já se conheciam. Ao chegar à cidade destruída, ele ouviu um soldado relatando outro incidente de saque na Rua 20 e a descoberta de um corpo feminino na Lagoa número 20. Ao olhar ao redor enquanto dirigia, ele notou um carro de polícia destruído no espelho de sua caminhonete. Além dos carros de polícia, parecia haver apenas ambulâncias naquela rua. Ele testemunhou a equipe da ambulância tentando ajudar uma mulher ferida, gritando que a paciente havia perdido muito sangue e estava entrando em choque devido a outro caso de lesão pulmonar por intoxicação alimentar. O homem gritou para que seu colega de trabalho se apressasse e preparasse uma injeção de adrenalina, mas seu colega de trabalho expressou frustração, explicando que eles haviam ficado sem estimulantes cardíacos devido ao grande número de pacientes. De repente, um vidro se quebrou, e a mulher implorou ao marido ferido que não adormecesse. Ela chorou, dizendo-lhe que estavam quase chegando ao hospital. No entanto, o homem, resignado, disse à esposa que esquecesse,
pois não havia leitos disponíveis e eles não conseguiam nem mesmo falar com a linha direta de emergência. Ao testemunhar isso, ele percebeu que o sistema de saúde também estava parcialmente paralisado e não conseguia acompanhar os efeitos da radiação das usinas. Ele apertou o volante com frustração. Ele se perguntava se conseguiria guiar Anon com sucesso pelos desafios do jogo. Um momento depois, no local designado para os suprimentos de emergência, um homem assumiu o comando e orientou os cidadãos, informando-os de que aquele era o local designado pelo governo para a aquisição de suprimentos de emergência. Ele enfatizou a necessidade de todos aderirem de bom grado às regras, instruindo-os a formar uma fila ordenada e evitar a pressa. Ele também explicou que cada pessoa tinha uma cota de compra. O preço do arroz era de 160 por quilo e o de legumes era de 280 por quilo. Um policial informou à multidão que cada pessoa poderia comprar 5 quilos de arroz, 5 quilos de farinha e 1 quilo de legumes, apresentando um documento de identidade válido. No entanto, as pessoas que aguardavam na fila estavam furiosas umas com as outras, e houve disputas por suas posições na fila e pela comida disponível. Ao lado, uma mulher abraçava sua filhinha que chorava e precisava desesperadamente de comida. A cena era caótica, com as pessoas lutando por seu lugar na fila e pela comida disponível, movidas por seu próprio egoísmo. Ele sabia que o apartamento alugado de sua ex-namorada ficava na esquina à esquerda, então dirigiu até lá. No entanto, uma van parou de repente na sua frente, pegando-o de surpresa. Ele conseguiu manobrar a caminhonete bem a tempo. Um homem saiu da van, olhando em volta e segurando algo no braço. O homem bateu em sua caminhonete e perguntou se ele tinha vindo do local de aquisição. Ele respondeu perguntando o que o homem queria. O homem fingiu reconhecê-lo e explicou que o havia visto perambulando pelo mercado, procurando desesperadamente por comida. O homem então mostrou uma sacola de legumes e frutas, mencionando que tinha melancia, pepino, abóbora, tomate e arroz, e perguntou o que ele precisava, pois tinha tudo. Ele examinou a comida e deu uma risadinha. Provocou o homem dizendo que, se ele ousasse dar uma mordida na sua frente, compraria tudo. O homem recuou e perguntou o que ele queria dizer, expressando surpresa por não confiar em seu amigo. Perguntou se poderia comprar alguns legumes dele, mas ele simplesmente disse ao homem para sair do seu caminho. Mesmo assim, o homem gritou com ele, perguntando por que ele havia falado com ele daquela forma quando ele era um cidadão que cumpria a lei. Ele olhou para o homem com irritação e apontou a arma para ele, fazendo com que o homem entrasse em pânico. O homem pediu que eles conversassem, enfatizando que estava cumprindo a lei. Ele advertiu severamente o homem de que, se o pegasse envolvido em tal negócio cruel, não hesitaria em usar sua arma e ninguém se oporia. Ele então disse ao homem para ir embora. O que ele fez? O homem se afastou, expressando sua compreensão, e colocou a comida de volta em sua van. Ele considerou o encontro difícil e foi embora enquanto passava. Mais tarde, ele chegou ao destino que tinha em mente e saiu de sua caminhonete. Dirigiu-se a um prédio de apartamentos parcialmente destruído e bateu na porta do apartamento de sua ex-namorada. No entanto, não houve resposta. Ele pegou a chave reserva escondida sob um pano, imaginando se ela não estaria em casa. Ele usou a chave para abrir a porta e chamou o nome dela. Para sua surpresa, ele encontrou a sala de estar desarrumada, o que era incomum para ela, que normalmente era uma pessoa bem arrumada. Ele examinou o cômodo e notou frutas contaminadas e caixas de remédios sobre a mesa. Ele pegou uma caixa de antibióticos Norflexacin, que tratava várias infecções bacterianas. Ele sabia que a empresa farmacêutica local que os produzia tinha uma péssima reputação, o que o fez se perguntar por que ela compraria deles. Examinando os arredores, ele observou que não havia sangue na casa, descartando a possibilidade de envenenamento acidental. O apartamento havia sido saqueado, mas não combinava com seu estilo. Não havia sinais de arrombamento na porta, e tudo parecia deliberado demais. Ele se perguntou para onde ela poderia ter ido nesse mundo caótico. Alguns dias depois, ele estava na casa da fazenda quando o sistema exibiu informações sobre os arredores da cidade serem uma mansão mal administrada. O abrigo era classificado como Guesthouse Grade, e a recompensa da habilidade do abrigo era o Eye of Truth. Essa habilidade permitia que ele visse todas as informações sobre objetos e criaturas exibidas à sua frente. Além disso, com privilégios de abrigo de nível 1, ele tinha o abrigo de controle remoto, o que significava que ele sempre podia monitorar o status em tempo real do abrigo e de todos os itens no shopping, além de poder comandá-lo a qualquer momento. Havia uma área de 30 mu disponível para pesca, criação de animais, plantio e construção. No entanto,
O status de lucros e perdas estava marcado como perda, e a estufa estava em um estado dilapidado. Ele percebeu que precisava ganhar pontos suficientes para melhorar os itens da fazenda e que isso não deveria afetar o desenvolvimento do grau anti-radiação. Ele estava ocupado cavando o solo com uma enxada de uva quando Lion o chamou com entusiasmo para mostrar que as sementes haviam brotado. Ele pediu a ela que viesse dar uma olhada e ela ficou maravilhada ao ver uma muda de tomate. O tempo de maturação foi de 48 horas ou 2 dias, o que o deixou feliz, pois significava que as sementes anti-radiação funcionavam conforme descrito pelo sistema. O curto período de maturidade era um bom sinal, e ele acreditava que com mais pontos, ele e Lion poderiam sobreviver no mundo pós-apocalíptico. Lion mencionou que achava que todas as sementes plantadas haviam murchado e que estava preocupada com o fato de eles não terem comida. Ela o agradeceu por ter conseguido as sementes e ele lhe garantiu que seu irmão mais velho sempre encontrava um jeito. Ele perguntou se ela se lembrava das regras que ele havia lhe explicado. Ela riu e garantiu que ele não a subestimaria. Ela se lembrou das regras: não comer comida de ninguém além dele, não sair da fazenda sem a permissão dele, se encontrasse algum animal estranho, deveria se esconder. Ela esqueceu a próxima parte e ele a lembrou de ficar de olho no Zil-Hai e não deixá-lo comer o que quisesse. Ela afirmou que entendia, e Zil-Hai latiu em concordância. 2 dias depois, o sistema indicou que as colheitas anti-radiação estavam maduras e que ele deveria colhê-las o mais rápido possível. Ele notou que a colheita estava boa e pegou um dos tomates. O sistema o informou que os tomates resistentes à radiação eram nutritivos e que o consumo a longo prazo poderia aumentar efetivamente a condição do corpo. Eles também tinham um tempo de armazenamento de 30 dias. Ele se perguntou se os tomates poderiam melhorar seu físico. Então deu uma mordida. O tomate era doce, e ele sentiu uma sensação de calor em todo o corpo. O cansaço dos últimos dias de trabalho desapareceu. Nesse mundo pós-apocalíptico com escassez de alimentos, ele não só tinha acesso aos alimentos como também recebia bônus de atributos à medida que as colheitas melhoravam. Parecia que ele estava a caminho de se tornar um proprietário de fazenda de pleno direito no sistema. No sistema, o desbloqueio de permissões, a realização de compras no shopping e a atualização de abrigos dependem de pontos, e diferentes funções exigem quantidades variadas de pontos para serem desbloqueadas. A principal fonte de pontos é o sistema de troca, usado principalmente para reciclar colheitas, carne de gado e minerais. Esses itens são divididos em diferentes categorias de preço com base em diferentes graus, começando pela cultura de grau anti-radiação mais baixo. Depois, as culturas de grau médico antigo, seguidas pelas culturas poderosas de nível divino e as culturas aprimoradas de nível divino supremo. No nível 1, as colheitas de grau anti-radiação são avaliadas em 1 ponto por quilograma. As colheitas de grau médico antigo de nível 2 custam 100 pontos por quilograma. As colheitas poderosas de nível divino de nível 3 custam 1000 pontos por quilograma. E as colheitas aprimoradas de nível 4 da camada suprema de Deus custam 100.000 pontos por quilograma. O sistema oferece um serviço completo, desde o fornecimento e a venda até a reciclagem. E, desde que eles tenham o suficiente pontos, eles podem transformar rapidamente a fazenda em uma base militar de alto nível, o que ele estava esperando ansiosamente. Ele estava satisfeito com os tomates que havia cultivado, que eram apenas culturas de grau anti-radiação. Outros 3 tipos de plantações ainda estavam por vir, prometendo efeitos adicionais ainda mais impressionantes. Ele olhou em volta para a colheita de culturas antigas de grau médico e notou que algumas estavam maduras. No entanto, ele esperava a taxa de maturação de 10% das culturas antigas de grau medicinal. O sistema lhe mostrou que se tratava de cenouras antigas de grau medicinal com uma taxa de crescimento de 100%. O efeito dessas cenouras era eliminar todos os efeitos negativos, como veneno, doença e danos irreversíveis causados por efeitos negativos. Além disso, o tempo de armazenamento era ilimitado, o que o deixou surpreso e aliviado, pois eles não precisavam mais se preocupar com tratamento médico. Mais tarde, ele terminou de organizar algumas das plantações colhidas e planejou vender 70% dos alimentos para ganhar pontos, mantendo o restante como reserva em sua mochila. O sistema pediu que ele confirmasse a reciclagem de 200 quilos de culturas resistentes à radiação, e ele o fez. O sistema indicou que a reciclagem foi bem sucedida,
recompensando-o com 2.000 pontos. Além disso, 3 culturas de grão medicinal foram armazenadas no depósito, juntamente com 30 quilos de culturas de grau anti-radiação. O sistema o parabenizou por ter concluído sua primeira reciclagem e por ter alcançado a conquista Master of Recycling, recompensando-o com um robô inteligente, do tipo agrícola. Ele ficou surpreso ao receber uma recompensa por sua primeira reciclagem e pensou que o sistema de conquistas poderia oferecer alguns itens valiosos. Ele pegou o pequeno robô e inicialmente subestimou sua utilidade. No entanto, notou que o robô parecia estar olhando para ele, o que o fez pensar se, de alguma forma, ele teria percebido seus pensamentos. O robô então saltou de sua mão e começou a executar algumas tarefas em uma velocidade impressionante. Ele começou a considerar a ideia de que sua consciência poderia estar conectada ao sistema, e o robô que ele obteve por meio do sistema poderia receber comandos diretamente de seu cérebro. Ele mudou de ideia, achando que o robô era bastante capaz. Esse desenvolvimento o levou a considerar a possibilidade de adquirir um robô de combate no futuro para aumentar a segurança de Anon, o que ele considerou uma perspectiva conveniente. Mais tarde, ele chamou Anon porque estava na hora de comer e disse a ela para parar de assistir a desenhos animados. Em seguida, ele lhe disse que hoje eles tinham grandes pernas de frango, fazendo com que ela olhasse com entusiasmo ao redor junto com Xiaoliai. Ele disse a ela que era para comemorar a germinação bem-sucedida das sementes, e ela perguntou se ele não disse que eles deveriam ter mais cuidado com a comida de agora em diante. Ele respondeu que eles poderiam começar a plantar novamente e que poderiam comer alguns dos alimentos armazenados anteriormente, fazendo com que ela se sentisse tocada. Ele lhe disse que ela pode comer à vontade em casa, mas se alguém de fora descobrir que há comida em casa, ela será proibida de comer por 3 dias. O que a deixou surpresa e gritou que um dia sem comer já era cruel o suficiente. Em seguida, ela disse alegremente a ele que não contaria a ninguém, ao que ele concordou e disse que eles deveriam comer, porque ela deve estar com vontade de comer outra coisa depois de 2 dias de macarrão instantâneo. Em seguida, ele deu a Xiaoliai a primeira coxa de frango grande e agradeceu a ela por proteger Lion e ele. Lion abraçou Xiaoliai e disse a ele que era o melhor. Mas então ela se sentiu triste e disse a ele que queria saber se Xiaobai estava se sentindo melhor agora. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse a ela para não se preocupar com Xiaobai, pois ele estava muito machucado no momento e não poderia vir vê-la temporariamente. Mas assim que Xiaobai se curasse, ele a deixaria sair para brincar com ele. Ela concordou. Em seguida, ela disse a Lion para não ir ao sótão e não perturbar o descanso de Xiaobai. Ela concordou. Enquanto estava atrás da fazenda, Xiaobai estava rosnando agressivamente. Ele ficou surpreso quando o sistema o avisou que alguém estava tentando invadir. Ele ordenou que o sistema acessasse a tela de monitoramento, e o sistema começou a analisar a aparência do invasor. Em seguida, mostrou a ele que o invasor era do sexo masculino, tinha 42 anos, estava ileso e o nível de ameaça era 3. Ele descobriu quem era e se perguntou como seu tio Nan tinha ido parar ali. Ele sai e pergunta ao homem chamado Nan se há algo errado. Nan joga fora o charuto enquanto chama de Young Boys lá e lhe diz que tem algo a pedir ajuda. Ele lhe disse para falar, e Nan perguntou se ele tinha algum alimento extra em sua fazenda, porque ele realmente não tinha outra escolha. Sua casa foi roubada, então toda a comida que ele havia estocado se foi, e a comida vendida no mercado era muito cara. Então, timidamente, ele pergunta se pode lhe emprestar comida. Ele olha para Nan com pena por um segundo e pede desculpas porque também não tem muito estoque lá. As plantações anteriores também foram destruídas pela mutação. Nan lhe disse que estava tudo bem, e que ele também havia procurado muitos parentes, e nenhum deles tinha comida extra para lhe emprestar. Além disso, ele estava sendo sem vergonha. Ele suspirou e disse a Nan que poderia lhe dar um pouco de comida, mas não muito, e que era um agradecimento por cuidar de sua família, fazendo Nan se animar e agradecê-lo continuamente. Em seguida, ele deu a Nan um saco de macarrão instantâneo e explicou que era o único que ele podia dispensar, então ele deveria descansar um pouco e pensar em outras maneiras. Nan concordou e lhe agradeceu novamente. Ele disse a Nan que lhe desejava boa sorte, mas Nan lhe disse que desejava boa sorte para eles e foi embora. Ele sabia que a comida que compartilhou com Nan só poderia durar de 3 a 5 dias para sua família. Embora não lhe faltasse comida agora, era difícil prever como as pessoas se comportariam no futuro,
então ele teria que aprender a esconder seus segredos. Além disso, ele não precisa de todos os legumes comuns armazenados no freezer, então planejou doá-los discretamente à noite. Mais tarde, eles estavam em sua caminhonete quando lá ele disse que queria assistir Little Magic Fairy em casa. Ele disse a ela que a fazenda ainda não tinha sido limpa de animais mutantes, então ele não se sentia confortável em deixá-la sozinha em casa. Ela perguntou a ele para onde estavam indo, e ele respondeu que estavam indo para o avô dela, Nan, que costumava ir à casa deles para ajudar e levar comida para ele. Ela lhe disse que se lembrava daquele avô muito entusiasmado. Ele a lembrou de que havia dito que ela só poderia comer um doce por dia, no máximo, o que a deixou em pânico. Disse a ele que ninguém roubava seus doces e ela se lembrou mal um momento depois. Nem mesmo um cachorro podia ser ouvido latindo. Ele parou o caminhão, pensando que eles deviam estar com medo da mutação dos animais domésticos. Ele saiu do caminhão, e Lion também lhe deu seu lanche enquanto ele estava ocupado arrumando a comida. Então, Nan gritou em pânico, e Nan perguntou ao filho Xiaotian o que ele havia feito ontem. Mas Xiaotian apenas tossia continuamente, deixando-o chocado. Em seguida, viram Xiaotian tossir sangue, fazendo Nan chorar de preocupação pelo filho, perguntando-lhe se ele não estava melhor agora e por que estava piorando novamente. Mas Xiaotian apenas vomitou sangue. Isso fez-se perguntar o que havia acontecido com ele. Lion perguntou-lhe, preocupada, se o filho de seu avô Nan iria morrer porque ele vomitava muito sangue, e ele sussurrou para ela que estava tudo bem, que ela deveria parar de olhar. Ele sabe que esses sintomas são semelhantes aos da ingestão acidental de um vegetal radioativo. Isso faz pensar se os alimentos secos que ele deu a Nan acabaram tão rapidamente. Mas então ele se lembra da cenoura de grau medicinal e pensa que ela foi a cobaia perfeita, e se Xiaotian sobreviverá ou não, depende dele. Por outro lado, Nan Vordli deita o filho no chão e grita que os malditos médicos do hospital disseram que não há mais leitos. Eles também disseram que, mesmo que houvesse leito, não seria possível curá-lo. Xiaotian agarra seu pescoço com dor e chora, fazendo com que Nan lhe pergunte, chorando, o que ele deve fazer. Mas os olhos de Xiaotian se arregalam enquanto tosse continuamente. De repente, algo é jogado na janela e cai na cama. Nan pergunta furiosamente quem diabos jogou aquilo e diz para eles saírem dali. Mas Xiaotian consegue dizer ao pai para esperar um minuto e aponta para o objeto que caiu na cama. Nan diz ao filho para não se mexer porque ele vai dar uma olhada. Quando Nan a abre, ele fica chocado e grita animado que são legumes. Legumes frescos. Então Nan percebe uma bola de papel sobre os legumes, e quando a abre, vê uma cenoura dentro dela com palavras escritas no papel. Dan lê a carta, dizendo que, se ele não quiser que Xiaotian morra, ela deve lhe dar essa cenoura. Dan pergunta com raiva se essa pessoa é louca e grita que os grandes hospitais não podem tratar Xiaotian. Mas essa pessoa está zombando dele com uma cenoura. Então Nan chora, perguntando qual é a utilidade de ter legumes frescos agora, e diz ao seu pobre filho que seu pai é inútil. A visão de Xiaotian desaparece lentamente, mas ele ainda consegue ligar para o pai e segurar a mão dele, dizendo que quer experimentar, porque ele ainda morreria mesmo se ficasse deitado assim. Mas ele quer viver. Nan fica atônito por um momento e, dolorosamente, concorda com o pedido do filho. Ele então diz ao filho que o hospital não poderia curá-lo de qualquer forma, mas que não pode simplesmente vê-lo morrer na sua frente. Em seguida, ele coloca a cenoura na boca de Xiaotian e diz ao filho para mastigá-la rapidamente. Xiaotian mastiga a cenoura em sua boca, mas de repente Xiaotian grita e se contorce de dor, fazendo com que Nan entre em pânico e chame seu filho com preocupação. Em seguida, Xiaotian vomita sangue na lateral da cama e continua vomitando até que sua pele pálida comece a ficar colorida novamente. Nan percebe o fato e chora alegremente enquanto diz a Xiaotian que está ótimo. Ele sorri ao ouvir que Xiaotian está melhorando. Então, a lâmpada do lado de fora se acende lentamente até ficar completamente iluminada. Ele percebe que a energia voltou e o sinal deve estar bom. Então liga para sua namorada Jianlin, mas o telefone continua tocando até que o aparelho informa que o número que ele discou não está disponível no momento e que ele deve tentar novamente mais tarde. Enquanto isso, no carro, o telefone de Lin tocou em seu bolso e o motorista ficou irritado com isso, perguntando de quem era o telefone que estava tocando. O homem pega o telefone e percebe que o sinal voltou,
mas o motorista diz ao homem que o telefone pertence à mulher que está atrás, então é melhor ele desligar o telefone dela. O homem pergunta ao motorista quanta comida eles recebem após a entrega, e o homem responde que eles não precisariam se preocupar com comida e bebida por pelo menos alguns meses, o que faz o homem rir e dizer ao motorista que trabalhar com seu irmão gordo é realmente empolgante. O homem pergunta ao motorista para que ele acha que eles querem aquelas pessoas, mas o motorista responde que não se importa, e que tudo o que eles fazem é pegar o dinheiro e calar a boca. Enquanto isso, na estrada, Anon lhe diz que seu irmão mais velho é muito forte, porque ela viu quanto sangue Xiaotian vomitou, mas só de comer uma cenoura, Xiaotian ficou bem. Então, o corpo de Xiaotian mudou rapidamente de cinza para azul, o que foi legal. Anin continuou a falar com ele com sua imaginação vívida, fazendo pensar que Anin gosta muito de animação, e até mesmo suas descrições eram gráficas, mas então algo pulou no teto de sua caminhonete, fazendo perder momentaneamente o controle e se perguntar o que aconteceu. De repente, a mão de um monstro apareceu na frente deles e um monstro com olhos vermelhos os encarou. Um macaco mutante rosnou para eles, deixando-o em pânico. Ele disse a Anon para se segurar bem. Em seguida, moveu seu caminhão para o lado para fazer o macaco cair, mas ele se agarrou ao caminhão com força e tentou atacá-lo por dentro. Ele sacou a arma, gritando para que o animal se abaixasse, e disparou a arma onde ele estava segurando, mas o macaco pulou na frente de sua caminhonete. Ele ligou a caminhonete com raiva e a levou para frente, mas o macaco ainda estava agarrado à caminhonete. Ele protegeu Lion com o outro braço e bateu com a caminhonete na árvore próxima para atingir o macaco na frente. Em seguida, apontou sua arma para o macaco e atirou em sua cabeça, fazendo-a explodir. Ele saiu da caminhonete e verificou o macaco morto que estava na frente dela. Ele o jogou fora, mas então notou um número de série em seu braço, o que o fez se perguntar de onde ele veio, sabendo que não havia fazendas de criação nem zoológicos por perto. Então, ele se lembrou da marca de medicamentos da Lion Pharmaceuticals, percebendo que era a única coisa próxima. Por outro lado, em um grande edifício, havia muitos animais voando ao redor dele. Enquanto isso, na casa de Lion, ele disse a Lion para assistir a um filme de animação porque tinha algo para resolver, e ela concordou. Em seguida, caminhou em direção ao porão da fazenda e sentou-se em frente à gaiola de Zhu-Hai. Zhu-Hai rosnou para ele com raiva, mas ele apenas suspirou enquanto usava as luvas. Em seguida, o sistema lhe perguntou se ele queria tirar a cenoura medicinal, e ele respondeu que sim. Ele colocou a cenoura com força na boca de Zhu-Hai, pensando que, como o medicamento podia remover as toxinas dos vegetais irradiados, Zhu-Hai poderia definitivamente voltar a ser o que era. Depois de colocar toda a cenoura na boca de Xiaobai, ele a soltou e esperou que a cenoura funcionasse. Xiaobai o encarou furiosamente e rosnou para ele, mas então Xiaobai gritou bem alto. Por outro lado, Anon ouviu o som de um trovão alto, o que a fez tremer de medo. Ela se levantou, pensando que era um grande trovão, e ficou um pouco assustada, perguntando-se por que seu irmão mais velho ainda não estava lá. Então, ela decidiu encontrar seu irmão mais velho. Um momento depois, ela encontrou o irmão no porão e planejou se aproximar dele sorrateiramente. Ela se aproximou dele em silêncio e o surpreendeu por trás, fazendo-o pular um pouco de susto. Ele olhou para ela com preocupação, mas ela apenas riu e perguntou se ele estava com medo. Quando ela estava prestes a lhe dizer algo, ele viu algo no chão. Ela ficou horrorizada ao ver Xiaobai no chão, coberto de sangue. Ela perdeu o equilíbrio, deixando-o preocupado. Ele disse a ela para se recompor. Em lágrimas, ela lhe perguntou por que isso havia acontecido e se eles tinham cenouras que poderiam salvar vidas. Em seguida, ela lhe disse para alimentar Xiaobai rapidamente. Ele explicou a ela que as cenouras não podem salvar seres vivos que sofreram mutação, e Xiaobai estava. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, ela lhe disse que não queria a cenoura, e não queria que Xiaobai morresse em vão. Ela gritou o nome de Xiaobai com dor e chorou muito alto. Um momento depois, eles queimaram o corpo de Xiaobai e o enterraram perto da árvore. Lion ficou em silêncio o tempo todo. Ele segurou a mão dela e disse que estava ficando mais frio lá, então eles deveriam voltar. Ele chamou Lion para jantar e disse a ela que era sua comida favorita, mas ela apenas assistiu ao anime sem olhar para ele. Ele suspirou e disse a Zhu-Hai para ficar com Anon na casa, ao que ele latiu em concordância. Lá fora,
O sistema lhe mostrou que as plantações resistentes à radiação haviam amadurecido e que ele deveria colhê-las a tempo. Ele clicou no sistema e este lhe mostrou que as plantações haviam sido colhidas. As colheitas de grau resistente à radiação pesavam 500 quilos, e as plantações antigas de grau medicinal pesavam 10 quilos. Seu mini-robo pulou em seu ombro enquanto ele estava ocupado olhando para o sistema e mostrou a ele que os pontos foram resgatados com sucesso. Ele melhorou sua estufa dilapidada de nível 1 para uma estufa comum de nível 2. Mas, em seguida, o sistema o avisou que seu abrigo de defesa estava classificado apenas no nível 3 e só podia proteger contra a intrusão de pequenos animais selvagens, o que era um risco extremamente alto, e foi recomendado estabelecer um sistema de defesa o mais rápido possível. Ele concordou com o sistema e achou que sua principal prioridade deveria ser melhorar a segurança da fazenda em primeiro lugar. Com o nível de colheita atual, o crescimento de pontos era muito alto, portanto, a expansão da produção poderia ser adiada. Ele atualizou o reforço das paredes do nível 1 para o nível 2, comprou uma rede elétrica perimetral e obteve um radar de nível X1. Ele percebeu que não havia muitos pontos restantes, mas ainda precisava comprar alguns protetores mecânicos para Lion. Então ele notou algo na loja de itens, mas custava 3.500 pontos, o que o deixou frustrado porque não tinha pontos suficientes para isso. Ele sabia que os pontos seriam quase suficientes se ele vendesse os grãos armazenados no depósito. Se ele ficasse sem pontos, poderia ganhá-los novamente. Então, ele decidiu adquirir esses dois robôs primeiro e começou a comprá-los. O sistema mostrou que a compra foi bem sucedida, e ele recebeu um beija-flor de nível 1, um punch de cabeça de edifício verde com carga de 100 sobre 100, dano de 0 sobre 100, velocidade de 5, dano de 3, defesa de 1 e método de ataque de tiro. O outro é um cão de caça de nível 2, um guerreiro de combate de nível 2 com uma carga de 50 sobre 50, capacidade de combustível de 100 sobre 100, velocidade de 4, dano de 6, defesa de 5 e seus métodos de ataque são queimar, atirar e morder. Ele comandou mentalmente seu guerreiro beija-flor para esmagar as folhas caídas, e ele disparou balas que estilhaçaram as folhas, impressionando-o com sua precisão. Ele ficou feliz por ter um franco-atirador de patrulha aérea à sua disposição e decidiu testar sua força de combate terrestre. Ele ordenou que o Ono Warrior explodisse uma pedra enorme. O guerreiro reuniu seu poder na boca e o soprou em direção à pedra, quebrando-a em pedaços, fazendo com que ele se sentisse muito mais aliviado. Um momento depois, ele entrou e chamou Lion, que ainda estava assistindo à televisão. Um nariz apareceu ao lado dela, e ela olhou para trás e viu um cão-robô. Ele lhe disse que, de agora em diante, ela deveria deixá-lo segui-la e protegê-la, e que ela deveria dar um nome a ele. Ele lhe ofereceu o nome Shelby, com o qual ela concordou tristemente. Enquanto isso, no edifício farmacêutico Lion, um homem relatou que as amostras fora de controle haviam sido limpas, e apenas os dados do set estavam aumentando constantemente. Além disso, agora ele podia perfurar facilmente placas de aço de 5 mm de espessura. O homem de terno perguntou sobre a situação do outro lado, e o homem respondeu que a vice-presidente Ren já estava muito insatisfeita com o fato de eles não terem doado equipamentos médicos. Se ela descobrisse, seria ruim. Informar o escritório central seria ainda pior. Mas o homem de terno pegou seu assento, e o gerente-geral da Tianjin Pharmaceutical, Lian Tianil, sentou-se sorrindo. Tianil disse ao homem que se tratava apenas de uma garota com pouca experiência e que, além disso, o trabalho era feito em segredo. Se ela quisesse investigar, teria que saber por onde começar. O homem concordou com Tianil, mas lembrou-o de que a matriz estava observando. Tianil ordenou ao homem que instruísse Shen a ficar de olho em Ren Xiao e não deixá-la atrapalhar seus negócios, com o que o homem concordou. Depois que o homem saiu, Tianil se virou em sua cadeira e sorriu, pensando que talvez houvesse um grande tesouro. Um momento depois, uma senhora perguntou à recepcionista onde estava Lian Tianil, e a recepcionista se desculpou com ela, chamando-a de vice-presidente Ren. Ela disse a Ren que Tianil não estava na empresa no momento e que ela estava tornando as coisas muito difíceis para eles. No entanto, Ren simplesmente bateu à porta do escritório de Tianil e gritou com ele, perguntando o que se passava em sua cabeça. Ela disse a ele que,
Agora que todo o sistema médico da região sul estava paralisado, como uma empresa médica, ele deveria levar sua equipe a cooperar ativamente com o hospital e doar equipamentos e medicamentos em vez de se ocupar com experimentos em animais. Ele respondeu que era o escritório do gerente e que não era apropriado que ela entrasse assim. Ele também argumentou que, como empresário, seu objetivo era lucrar com tudo, e não achava que o tratamento médico atual pudesse fazer algo a respeito dessa doença mundial. Ela ficou confusa ao ouvir isso, mas ele lhe disse que ela também era acionista da empresa e tinha direito a dividendos. Em seguida, ele lhe perguntou se ela poderia imaginar como seria gratificante se eles conseguissem desenvolver uma solução. Ela se animou e perguntou a Tianil se a pesquisa dele havia progredido, mencionando que até mesmo o governo federal de Yanvan ainda não havia desenvolvido nenhum medicamento eficaz. Ela expressou sua intenção de visitar o laboratório dele, e seu colar de pingente fez um som. No entanto, ele disse a ela que estava apenas brincando e perguntou como eles poderiam desenvolver uma solução tão rapidamente. Ele sugeriu que, com mais cooperação e investimento em mão de obra, o progresso seria mais rápido. Ela lhe disse que iria ao laboratório mais tarde para verificar o progresso, mas que queria vê-lo primeiro antes de cooperar totalmente com o projeto. Ele a recebeu e providenciou uma escolta pessoal. Ela concordou em ir, e ele disse que a acompanharia até a saída. Mais tarde, um homem sussurrou para ela que a equipe técnica disse que o tempo dela no escritório era muito curto e que eles só poderiam fazer uma varredura aproximada. Ele também mencionou que a entrada para o laboratório secreto provavelmente não estava no escritório. Ela ficou irritada e chamou Tianil de raposa velha. Ela então perguntou se eles conseguiram uma declaração do cientista capturado, e o homem respondeu que não, pois eles estavam com os olhos vendados toda vez que entravam e saíam. No entanto, eles obtiveram o cartão-chave, o que fez com que o homem os elogiasse. Ele lhe deu o cartão-chave, fazendo com que ela se perguntasse onde mais poderia estar, além desses lugares. Ela pensou que o lugar mais perigoso poderia ser o mais seguro e acreditou que sabia onde estava. Mais tarde, o diretor se apresentou como Tezai, encarregado de acompanhar e explicar tudo a ela. Ele também lhe mostraria o local. Ela sugeriu que verificassem primeiro o progresso das cobaias experimentais, ao que Tezai concordou e lhe indicou o caminho. Eles chegaram ao animal capturado, e dois explicaram que era o número 7, o único sujeito do lote experimental que não enlouqueceu, com seu poder aumentando 10 vezes. Embora não fosse tão sanguinário como um fracasso, ainda era instável com alguma agressividade. No entanto, durante a conversa, um homem chamou o diretor em pânico e sussurrou algo para dois, surpreendendo. Enquanto os dois estavam ocupados cochichando, ela os observou com um sorriso. Dois se desculparam com ela por causa de uma emergência e disseram que não poderiam continuar a acompanhá-la. Ele sugeriu que um colega atrás dele poderia acompanhá-la. Ela disse a Tu que não havia problema, pois era apenas uma inspeção de rotina, que ela andaria um pouco e depois sairia. Dois ficou preocupado com a possibilidade de isso ir contra as regras, mas ela o assegurou de que todos estavam sob vigilância e perguntou o que o preocupava. Ela incentivou dois deles a irem rapidamente e não demorarem, pois isso parecia importante. Os dois concordaram e disseram a ela que estariam atentos à sua segurança o tempo todo. Então os dois saíram. Ela clicou no dispositivo em seu ouvido e disse ao homem que era hora de agir, e o homem concordou. O homem clicou em seu computador para desativar a vigilância e disse a ela que estava coberto. Ela ordenou que o homem examinasse o local em busca do esconderijo deles, e o homem a instruiu a verificar o canto nordeste, onde deveria haver uma cavidade na parede ou algo que pudesse ser pressionado. Ele também lhe disse que ela tinha 30 minutos. Ela pressionou a parede e abriu um esconderijo, e ficou chocada ao ver muitos humanos em cápsulas. O homem lhe perguntou como estava a situação, e ela respondeu que estava pior do que o previsto. Ele perguntou se precisava entrar em contato com a matriz para intervir, mas ela lhe disse para esperar um minuto. Então ela olhou para cima e viu uma senhora em um tubo com uma cauda de peixe. Sob o tubo, ela leu que o nome da senhora era Zanling e uma descrição, o que a deixou furiosa com Tianyu. Enquanto isso, na fazenda de Laian, o sistema mostrou a ele que o milho resistente à radiação estava pronto para ser colhido. Anya estava olhando para eles com espanto, e ele disse a ela para vir ajudá-lo a terminar o trabalho mais cedo para o jantar. Ela colheu um milho e disse com entusiasmo que queria comê-lo grelhado mais tarde. Ele perguntou se ela já estava com fome, e ela respondeu que estava com muita fome para colher o milho. Ele lhe disse para juntar lenha seca e que prepararia milho grelhado com manteiga,
o que a fez pular de alegria. Um momento depois, eles estavam grelhando milho quando Anhan perguntou o que aconteceria se ela continuasse comendo assim e se transformasse em um porco gordo. Ele sabia que o apetite de Anhan havia aumentado recentemente e disse a ela que a safra especial poderia melhorar o condicionamento físico deles. À medida que o físico deles crescesse, as necessidades de nutrientes seriam maiores, e como ainda estavam crescendo, comer mais alimentos não os faria ganhar peso. Isso os ajudaria a ficar mais altos. O sistema lhe mostrou que a força de Anhan era 10, a inteligência era 11, a velocidade era 11 e a resistência era 11/11. Ele pensou que, depois de comer vegetais resistentes à radiação por alguns dias, os dados físicos dele e de Anhan haviam aumentado muito. Ele se perguntou se Anhan continuasse comendo assim, ela não se transformaria em uma Barbie King Kong, e se preocupou com sua adorável irmãzinha. No entanto, ele estava confuso sobre o que estava pensando demais. Ela exclamou que o milho grelhado estava muito bom, e ele lhe disse que faria um picante. Ele pensou que, com o abrigo deles, mesmo que o apetite de Anhan se tornasse comparável ao de Luffy no futuro, ele ainda poderia pagar. Mas, então, o sistema mostrou a ele que uma visita estava chegando, fazendo com que ele se perguntasse quem o estava visitando naquele momento. Ele viu Xiaotin em frente ao portão, segurando a comida que lhe dera, e se perguntou o que Xiaotin estava fazendo. Ele foi até o portão e perguntou a Xiaotin por que ele estava ali. Xiaotin lhe entregou o saco de comida e explicou que havia dado macarrão instantâneo para sua família no outro dia, e seu pai disse que eles deveriam retribuir o favor. Além disso, sua família tinha acabado de receber alguns alimentos, então ele os levou para ele. Ele respondeu, tudo bem, sabendo que era o que ele havia dado à família deles e achando que não havia ajudado a pessoa errada. Ele perguntou a Xiaotin onde ele havia conseguido toda aquela comida, e Xiaotin respondeu que a havia encontrado no quintal deles. Pode ter sido enviada discretamente por um parente ou por algum tipo de pessoa que a tenha recebido sorrateiramente. Em seguida, Xiaotin mencionou timidamente que só queria retribuir o favor e que tinha algo mais a lhe perguntar, se estivesse tudo bem. Ele o incentivou a falar, e Xiaotin explicou que tinha ouvido falar de um novo shopping center de grãos aberto nos arredores do lado sul, com muito estoque disponível. Ele queria emprestar sua caminhonete para comprar. Ele concordou e disse a Xiaotin que poderia pegá-la emprestada. No entanto, Xiaotin informou que não tinha carteira de motorista e que o shopping center ficava em um local remoto. Ele perguntou se poderia levá-lo até lá. Em pânico, Xiaotin lhe garantiu que não era muito longe. Ele percebeu que Xiaotin não estava apenas pedindo o caminhão emprestado, mas também o motorista. Xiaotin também lhe garantiu que não demoraria muito e implorou por sua ajuda. Ele havia ficado preso na fazenda recentemente. Inicialmente, havia planejado visitar o shopping center em alguns dias para perguntar sobre a situação. No entanto, como era mais cedo do que o esperado, ele decidiu levar Xiaotin até lá junto com ele. Com os guardas mecânicos em casa, ele se sentiu aliviado, mesmo que Anhan estivesse sozinha. Afinal de contas, com o poder de combate de Xiao Bai, ele seria capaz de cuidar até mesmo de um pequeno grupo. Ele concordou com o pedido de Xiaotin e lhe disse que eles eram velhos conhecidos. No entanto, ele enfatizou a necessidade de voltar antes do meio-dia para cozinhar para Anhan. Xiaotin concordou e pediu desculpas pelo incômodo. Ele instruiu Xiaotin a esperar por ele enquanto preparava o caminhão, e Xiaotin concordou. Um momento depois, ele disse a Anhan para ficar em casa e não abrir a porta se alguém o chamasse. Ele lhe garantiu que voltaria logo. Ela lhe disse para não se preocupar porque o Dab, que significa grande em chinês, é incrível. Ela estava se referindo a Zio como o cachorro robô. Ele perguntou como ele se tornou Dabai, e ela explicou que era porque se tratava de uma versão atualizada, e ela o havia testado, vendo explodir grandes rochas com um bam bam bam. Ele lhe disse que, no futuro, ela só poderia usar o Dabai em caso de emergência, pois, caso contrário, poderia ser muito perigoso. Ela concordou e disse que não iria mais explodir pedras, o que o deixou em silêncio por um momento. Ele deu um tapinha na cabeça dela e garantiu que ele e seu irmão Xiaotin iriam ao shopping center e voltariam com doces para ela. Ela perguntou se Xiaotin estava lá porque queria cumprimentá-lo, mas ele perguntou por que ela queria fazer isso e a lembrou de que ela não podia revelar Dabai na frente de pessoas de fora. Ele beliscou sua bochecha e ela garantiu que entendia, pois já era idosa e não era mais uma criança. Ela acrescentou que, com exceção de seu irmão mais velho, ninguém fala com ela em casa, o que a faz se sentir sufocada. Em seguida, eles saíram da fazenda com a janela da caminhonete abaixada,
e Anya olhou com entusiasmo para Xiao Tian. Quando ela estava prestes a dizer algo a ele, Lion colocou a mão em sua cabeça e puxou seu cabelo enquanto dizia para ela sair do carro e deixar Xiao Tian entrar para que eles pudessem sair mais cedo e ele pudesse voltar a tempo de cozinhar para ela. Eles foram embora de carro, deixando Anya furiosa, chamando de irmão mais velho fedorento e gritando que ela nem tinha terminado de cumprimentá-lo. Mas então ela voltou, pensando em esquecer o assunto e assistir a desenhos animados. Por outro lado, Lion e Cao Tian estavam ocupados dirigindo. Ele achava que Anya era um pouco impulsiva, mas sabia que ela tinha uma boca grande. A estrada ficou em silêncio por um momento e, em seguida, Xiao Tian perguntou se estava tudo bem para Anya ficar em casa sozinha, pois o mundo estava muito caótico agora e ele temia que, se alguns bandidos atacassem a fazenda, Anya estaria em perigo. Tian correu e perguntou a Xiao Tian: "Quem vai cuidar da minha pequena fazenda sem dinheiro ou comida?" Xiao Tian perguntou se ele não havia deixado algumas ferramentas de defesa pessoal para Anya, e ele explicou que Anya tinha apenas 6 anos de idade. Mesmo que ela tivesse uma arma de defesa pessoal, não saberia como usá-la. Ele estava confiante de que não havia lugar mais seguro do que a fazenda deles no momento. Ele garantiu a Xiao Tian que havia eletrificado o portão da fazenda para que ninguém pudesse entrar e que ele não deveria se preocupar. Xiao Tian respondeu que era um alívio e, em seguida, pegou o celular no bolso e mandou uma mensagem para alguém. Lion deu uma olhada para ver o que ele estava fazendo e Xiao Tian o notou. Xiao Tian colocou o celular de volta no bolso e explicou que estava com medo de não ter dinheiro suficiente, então pediu emprestado a seus amigos. Lion permaneceu em silêncio. Enquanto isso, na fazenda, Anya gritava animada com Xiao Liai sobre o ataque do guerreiro arco-íris e a super-evolução amarelo-limão amarelo-dourado. Ela gritava que seu irmão Xiao Tian também podia mudar de cor e agarrava o rosto de Xiao Liai, imaginando se ele poderia ser um membro dos guerreiros arco-íris como seu irmão. Isso deixou Xiao Liai confusa. Ela gritou que, da última vez, ela e seu irmão mais velho viram Xiao Tian como verde. Desta vez, ele estava vermelho, o que ela achou muito divertido. Enquanto isso, na estrada, ele entregou algum dinheiro a Xiao Tian e disse para ele pegar. Xiao Tian pareceu confuso, e ele explicou que também não tinha muito dinheiro, então Xiao Tian poderia ficar com ele por enquanto. Xiao Tian, em pânico, respondeu que não e disse que já havia recebido muita ajuda dele, por isso não sabia se poderia aceitar mais dinheiro. No entanto, ele insistiu, colocou o dinheiro na mão de Xiao Tian e disse para ele ficar com ele. Ele também aconselhou Xiao Tian a parar de falar bobagem porque eles ainda tinham que dirigir. Xiao Tian expressou sua gratidão e prometeu retribuir a gentileza. O navegador lhes mostrou que deveriam seguir em frente por 500 metros, depois virar à direita em 300 metros, e a 200 metros, deveriam chegar a uma bifurcação na estrada. Finalmente, 100 metros à frente, eles precisavam virar à direita. No entanto, Xiao Tian subitamente agarrou o volante e sugeriu ir para a esquerda, pois achava que a estrada à direita parecia estar fechada. Ele lhe lançou um olhar estranho e parou o caminhão com força. Ele ficou frustrado e bateu com a mão no sofá, insistindo que a estrada à direita não poderia ser fechada sem que houvesse um grande desastre natural, já que era a estrada principal da cidade, pela qual ele viajava com frequência. Ele perguntou a Xiao Tian onde ele havia ouvido a notícia. Xiao Tian explicou que um amigo havia lhe contado, mas ele exigiu saber a qual amigo ele estava se referindo e pediu que ele ligasse para esse amigo para que pudesse ouvir diretamente. Xiao Tian, pegando seu casaco, implorou para que ele confiasse nele só dessa vez e garantiu que não o machucaria. Ele pediu que eles virassem à esquerda antes que fosse tarde demais. Ele ficou irritado com o comportamento de Xiao Tian, mas decidiu virar o caminhão e seguir na direção sugerida por Xiao Tian. Por outro lado, alguém ficou irritado quando percebeu que o caminhão havia mudado de pista. O homem gritou que algo havia acontecido, e o motorista exclamou com raiva: "Como aquele patife ousa voltar atrás em sua palavra?" O passageiro do carro ligou para o homem Nan e perguntou o que eles deveriam fazer. Nan ativou o dispositivo em seu ouvido, afirmando que estava preparado e disse aos outros homens que o alvo estava indo em direção a eles. Ele os lembrou de que Liam os havia instruído a permanecerem vivos. O homem reconheceu suas ordens e confirmou que havia entendido. Nan instruiu o motorista a dar a volta e bloquear o caminho deles enquanto a segunda equipe atacava pela retaguarda. Ele queria ver se eles conseguiriam escapar hoje. Por outro lado, Tian Han estava dirigindo rápido, com sua raiva aumentando, e perguntou com raiva a Xiao Tian o que estava acontecendo, insistindo que ele deveria lhe contar. Xiao Tian se desculpou continuamente, sentindo-se culpado por tê-lo traído, e admitiu que a culpa era toda dele. Ele explicou que não tinha escolha,
pois eles haviam levado seu pai em cativeiro. Lion disse a Xiao Tian para se acalmar primeiro e perguntou quem eram eles e o que queriam dele. Xiao Tian respondeu que essas pessoas eram da Lion Pharmaceuticals e que sabiam que ele tinha um remédio para envenenamento. Eles o usaram para atraí-lo para longe da fazenda e, enquanto estavam fora, capturaram Anhan para forçá-lo a se submeter. Lion ficou atônito e furioso, dizendo a Xiao Tian que Anhan tinha apenas 6 anos de idade e que ele não podia acreditar que eles haviam sequestrado uma criança. Xiao Tian explicou que ele não sabia e que eles o haviam ameaçado com a vida de seu pai, deixando-o sem escolha. No entanto, ele notou algo atrás deles e ficou surpreso ao ver um carro esperando. Ele acelerou e Xiao Tian, em pânico, gritou que eles já os haviam alcançado. Lion disse a Xiao Tian para ficar quieto e, em seguida, perguntou com raiva se todas as informações que ele havia fornecido eram apenas um teste para determinar se a fazenda estava protegida e se ele estava em contato com aquelas pessoas. Mesmo quando ele estava jogando no celular antes, ele estava se comunicando com eles. Xiao Tian se desculpou e implorou a Lion que entregasse o remédio, pois havia muitos deles e eles não conseguiriam escapar. Lion expressou sua profunda decepção com Xiao Tian, insistindo que não queria matá-lo, mas não conseguia acreditar no que ele havia feito com Anhan. Xiao Tian se desculpou em lágrimas e disse que se arrependia de suas ações, mas com seu pai em perigo, não havia como voltar atrás. Ele enfatizou que eles estavam prestes a serem pegos, portanto, ele deveria lhes dar o remédio. Lion agarrou o volante de sua caminhonete com frustração e disse a Xiao Tian que acertaria as contas com ele mais tarde. No entanto, infelizmente, nenhum deles teve a chance de sair vivo da fazenda. Antes disso, Xiao Tian se lembra de seu pai lhe dizendo com entusiasmo que finalmente estava se sentindo melhor, mas ele assustou seu pai até a morte. Ele disse ao pai que não conseguia acreditar que tinha realmente sobrevivido, e o pai perguntou o que ele tinha comido para se sentir melhor. Ele respondeu que estava com tanta fome que não aguentava mais, e então encontrou uma maçã no porão que não parecia estar contaminada. Seu pai lhe disse que ele estava realmente desesperado, mas perguntou como ele se atrevia a comer qualquer coisa do porão quando sabia que tudo tocava o chão. Ele disse ao pai que eles não tinham comido nada além de mingau magro por vários dias, então ele queria arriscar. Caso contrário, ele morreria de fome mais cedo ou mais tarde. No entanto, seu pai apenas o repreendeu e disse para ele parar de falar bobagem, pois ele havia pegado comida emprestada e eles também haviam recebido um carregamento de alimento. Além disso, havia uma poção mágica que salvou sua vida, e deve ter sido um presente dos deuses porque eles não suportaram vê-lo sofrer tanto. Muitas pessoas morreram por terem comido acidentalmente vegetais venenosos, mas ele foi o único que sobreviveu. Portanto, eles deveriam visitar os túmulos de seus ancestrais mais tarde para agradecê-los por suas bênçãos. Mas ele pensou que, se realmente existisse um Deus, ele não deveria permitir que tais desastres acontecessem no mundo. E a poção foi dada a eles por alguém que não queria que sua identidade fosse revelada. Seu pai perguntou se ele ainda estava com fome, mas ele simplesmente não conseguia acreditar na quantidade de comida que aquele homem podia lhes fornecer, enquanto sua família era deixada para morrer de fome, sem nem mesmo as necessidades básicas de sobrevivência. Então, ele sentiu que a vida era injusta. Ele se levantou com um pensamento em sua mente e saiu correndo da casa. Seu pai perguntou aonde ele estava indo, e ele respondeu que voltaria logo. Seu pai tentou lhe dizer que ele ainda não havia se recuperado totalmente e que deveria descansar em casa, mas ele disse ao pai que o deixasse em paz. Um momento depois, ele chegou a uma casa e o homem que estava lá dentro gritou que ele estava chegando. Portanto, ele deveria parar de bater a porta e perguntar quem o estava incomodando. Ele chamou o homem de Maio, e Maio ficou chocado ao vê-lo e perguntou o que ele queria. Ele olhou para baixo e se viu coberto de sangue. Então explicou a Maio que a casa deles havia sido roubada e que ele só queria verificar o vídeo de vigilância da casa. Maio perguntou do que ele estava falando e apontou para o dispositivo no telhado. Ele explicou o que era aquele, e lembrou-se do monitoramento sem fio de 360 graus. Maio concordou e pediu a ele que o emprestasse para ver o quanto o ladrão o havia espancado. Maio disse a ele para se apressar, pois já era sua hora de dormir. Ele começou a rever a filmagem, sabendo que a câmera tinha uma visão perfeita de seu beco enquanto Maio dormia ao seu lado. Ele olhou para a tela, imaginando quem seria,
e ficou surpreso ao ver a placa do caminhão perto de sua casa. Depois disso, ele voltou para casa e seu pai lhe perguntou o que ele estava fazendo. Ele disse ao pai que havia descoberto quem havia salvado sua vida. Seu pai perguntou a ele quem foi. Ele respondeu que foi o jovem chefe deles, Lai. Ele verificou o CCTV e descobriu que os horários em que o caminhão chegou e partiu coincidiam com o horário do seu resgate. Seu pai exclamou que seu jovem chefe, Lai, era de fato uma pessoa gentil, fornecendo-lhes comida e salvando suas vidas. Mas ele hesitou por um momento e depois perguntou ao pai se ele tinha ouvido a notícia de que o Tianjin Group estava oferecendo uma generosa recompensa para quem encontrasse uma cura. Seu pai o chamou de encrenqueiro e perguntou o que ele estava tentando fazer. Ele explicou que estava simplesmente tentando tornar a vida um pouco mais fácil para ambos neste mundo difícil. Ele perguntou ao pai quanto tempo duraria a pouca comida que lhes restava e o que fariam quando ela acabasse. Isso surpreendeu o pai. Mas ele continuou questionando se o pai esperava que o chefe deles, Jung Lai, continuasse a lhes fornecer comida. Em resposta, seu pai lhe deu um tapa forte, acusando-o de querer retribuir a bondade de Tianjin com ingratidão. Ele ameaçou quebrar suas pernas se ele ousasse sair. No entanto, ele perguntou ao pai se ele não entendia a situação atual e lhe disse que, se quisessem sobreviver, só poderiam contar com eles mesmos, e ele estava apenas fazendo o que tinha de fazer para permanecer vivo. De volta à estrada, Tianhan estava frustrado porque o inimigo o estava seguindo de perto e ele não conseguia se livrar dele. Mais 2 carros bloquearam seu caminho, então ele parou a caminhonete com força para evitar bater nos carros à sua frente. Homens saíram de seus carros, e o outro carro atrás dele bloqueou sua saída. Ele saiu do carro segurando Xiao Tian. O homem perguntou, em tom de brincadeira, se ele era Lai Lion e se apresentou como Shen Nan, afiliado à Lion Pharmaceutical Company. Ele explicou que eles usaram esse método especial para encontrá-lo, mas não tinham nenhum objetivo oculto. Eles sabiam que ele tinha a cura para a pandemia de envenenamento e queriam conversar sobre cooperação. Eles propuseram que, se ele fornecesse a cura, eles uniriam forças e ganhariam dinheiro junto, o que resultaria em lucros substanciais. Ele perguntou a Shen Nan o que aconteceria se ele recusasse. E Shen Nan respondeu que havia apenas 2 opções agora. A primeira era que ele cooperasse voluntariamente com eles, levando a um resultado feliz em que todos poderiam ganhar dinheiro com um sorriso no rosto. Ele perguntou sobre a segunda opção, e Shen Nan afirmou que eles poderiam obter a cura por si mesmos e sempre poderiam fazê-lo falar. Ele explicou a Shen Nan que havia obtido a cura para a epidemia de envenenamento por mero acaso, e que havia apenas uma dose. Ele já a havia usado em Zhaotian e pediu desculpas a Shen Nan por eles terem feito a viagem em vão. Ele notou que as pessoas com Shen Nan não tinham armas, e Zhaotian já era inútil para eles. Se eles tivessem armas, poderiam simplesmente feri-lo sem a necessidade de mais discussões. Shen Nan pegou seu telefone e disse a ele que parecia que ele não se mexeria mesmo se visse sua própria morte. Shen Nan, então, chamou seus homens, perguntando se eles estavam no portão da fazenda, e ordenou que entrassem e prendessem a garotinha, depois lhe dessem as frutas venenosas. Shen Nan perguntou-lhe, de forma divertida, qual era o objetivo de eletrificar sua cerca quebrada quando seus homens eram especialistas em proteção de isolamento. Ele o aconselhou que, se ele pretendia enfrentar a Tamon Company, ele precisava entender seu próprio valor e cooperar de bom grado para ganhar dinheiro juntos. No entanto, Shen Nan ficou surpreso quando ele emitiu uma luz poderosa e transmitiu seriamente seu ódio por ameaças, fazendo Shen Nan se perguntar como um fazendeiro tão humilde poderia possuir olhos tão aterrorizantes. Ele os advertiu que deveriam ser gratos por não terem invadido a fazenda porque, com ele por perto, poderiam prolongar suas vidas, pelo menos por algum tempo. Shen Nan lhe disse para parar de falar e cooperar para que a menina sobrevivesse. Shen Nan acreditava que havia muitos deles, portanto, não deveriam temê-lo, mas ele simplesmente os encarou. Isso levou Shen Nan a concluir que ele não cooperaria. Shen Nan então ordenou que seus homens cortassem seus membros e o deixassem vivo. Enquanto isso, na fazenda, os homens de terno estavam do lado de fora da propriedade, usando uma escavadeira para destruir a parede. Esse barulho deixou Anhan realmente furiosa e ela gritou que era tão alto que não podia desfrutar de seu desenho animado em paz. Ela desejava poder estourar a cabeça daqueles bandidos. Enquanto isso, na estrada, Lion estava envolvido em uma batalha com os homens, 1 a 1. Os homens estavam sendo jogados de volta para Shen. Shen olhou para trás com surpresa e notou que o homem tinha barriga lisa, o que o deixou pensando no que estava acontecendo. Ele se lembrou de que as armas antipessoais deveriam ser encontradas apenas na fazenda,
Portanto, seu plano era trair aquele sujeito para fora da fazenda. Enquanto isso, um homem próximo à fazenda estava olhando pelos binóculos e percebeu que algo estava errado na fazenda. Pedras estavam sendo explodidas, e embora estivesse a uma distância considerável, sua melhor suposição era que se tratava de armamento explosivo. De volta à estrada, Tian-Han atacou os homens que o cercavam. Qiana não conseguia acreditar no poder do fazendeiro. Tian-Han não esperava que os aprimoramentos físicos das plantações resistentes à radiação fossem tão formidáveis. Em apenas alguns dias consumindo aquelas plantações anti-radiação, seus atributos físicos haviam melhorado significativamente. Não se tratava apenas de sua força e velocidade, até mesmo sua densidade óssea e seus reflexos haviam tido um progresso notável. Ele sabia que, nos tempos antigos, havia uma maneira de alcançar a maestria por meio do uso de uma espada. Portanto, Lion estava aparentemente alcançando a maestria por meio de seus punhos. Tian-Han decidiu criar alguma distância, acreditando que já havia testado suas capacidades físicas o suficiente. Em seguida, tirou uma arma de sua jaqueta e apontou-a para os homens, pegando-os de surpresa. Shen-Nan percebeu que havia sido descuidado, achando que não precisaria de armas de fogo. Ele ficou surpreso ao ver que Tian-Han também tinha uma arma. Shen-Nan o avisou que ele não deveria mexer com a figura influente que o apoiava e que deveria considerar as consequências se colocasse a mão nele. Ele acreditava que, desde que pudesse se aproximar de Tian-Han, a arma não seria nada mais do que um pedaço de sucata. Ele disse a Shen-Nan que estava certo e começou a atirar nos homens, informando a Shen-Nan que ele ainda era útil. No entanto, não havia necessidade de poupar os outros. Shen-Nan caiu no chão, com as balas unindo, e foi atingido perto das orelhas, fazendo-o gritar de dor enquanto os outros homens eram baleados e mortos. Shen-Nan fugiu rapidamente, pensando que deveria se esconder na floresta e esperar até que Tian-Han ficasse sem balas. Tian-Han tentou seguir Shen-Nan enquanto disparava contra ele, mas Shen-Nan conseguiu se proteger atrás de uma pedra próxima. Shen-Nan acreditou que Tian-Han havia parado e pensou que ele devia estar sem balas, o que ele considerou uma coisa boa. Ele planejava se esconder por um tempo e depois atacar Tian-Han de surpresa, pensando que ainda tinha uma chance de vencer. Sem o conhecimento de Shen-Nan, Tian-Han estava, na verdade, acima dele, examinando o sistema com um sorriso. Ele abriu seu inventário para recuperar sua pistola do depósito e a recarregou. Shen-Nan ouviu o som da recarga e olhou para trás, perguntando por que ele ainda tinha uma bala. Ele perguntou se Tian-Han era um artista marcial. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.